Aleluia. Ele é conhecido por alguns, né, dos que estão aqui. É uma alegria muito grande te receber, pastorzão. Nós conhecemos já há uns bons anos. Eu não sou muito... Você sabe dizer quantos anos? Mais de 15 anos. A gente se conhece. Nós servimos ao Senhor junto no Verbo da Vida em Guarulhos. Já muita coisa foi vivenciada por nós naquele tempo. Eles transicionaram, né? Quando nós saímos da liderança dos jovens, eles assumiram a liderança dos jovens. Eles chegaram lá, não eram casados ainda, casaram. Hoje é pai de uma linda menina. E é um privilégio, né? Está há muitos anos já na área da saúde, mais de 15 anos também na área da saúde. E orando ao Senhor, me veio de maneira muito clara, você no meu coração. Amém? Eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa igreja. Assim, eles estão quietinhos agora, mas eles são bem afogueados. Assim. Tá? Taca fogo. Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz, tudo bem? Falo alto, então não se assuste. Minha esposa já se acostumou com isso. Então, estamos aqui muito alegres. Primeiro, eu quero agradecer pastor Lucas e Camila pelo convite. É sempre uma honra e um prazer imenso estar aqui. Nós sabemos o quanto o Senhor tem feito aqui em Arujá. Nós temos visto o quanto de fato o Senhor tem respondido à oração das pessoas que aqui moram e também moram no entorno aqui da cidade, amados, através desta igreja, através da vida do pastor Lucas e da Camila, mas também através da sua vida, porque nós estamos aqui para de fato causar um impacto na vida das pessoas. Nós estamos aqui, amados, não para passarmos despercebidos, nós estamos aqui não para viver uma vida qualquer, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas cada um de nós temos um propósito, estamos aqui não à toa, mas estamos aqui de fato para causar um grande impacto e transformação, pelo que o Espírito pode fazer em nós e através de nós, na vida de cada um daqueles que tiverem contato conosco. Amém? Aleluia, glória a Deus, amados. Nossa pequena está lá na igreja de criança, no departamento infantil, então vocês devem estar correndo lá em cima já. Amados, nós vamos bater um papo essa noite, nós vamos falar algumas coisas acerca de um assunto muito importante, muito específico. Nós entendemos a importância da palavra da fé, do efeito que essa palavra tem causado em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e quanto nós avançamos e crescemos. Você tem crescido com essa palavra, com a palavra que você tem recebido aqui? Amém. Você tem visto transformação de fato na tua família e também no círculo de influência onde você está inserido por causa dessa palavra? Amém, glória a Deus. Nós cremos de fato nisso, amados. Nós temos visto o poder dessa palavra, nós temos visto o quanto essa palavra pode nos moldar, pode nos transformar, pode aperfeiçoar o nosso caráter, para que vivamos de fato a plenitude da perfeita vontade de Deus para nós. Porque talvez você esteja com algumas dúvidas, talvez você não saiba, mas você não está aqui à toa. Amém, você não é obra do acaso. Você não foi um acidente de percurso. Talvez você até tenha escutado isso em algum momento da sua vida, que na realidade você foi um erro. Talvez pessoas que você ame muito, talvez pessoas que você, na realidade, deveriam ser uma referência, um espelho para você. Talvez pessoas que teriam que ser, na realidade, um local seguro, um porto seguro, um apoio, uma referência de orientação, de condução, de força. Foram, na realidade, o inverso disso. Talvez você tenha escutado de algumas pessoas próximas a você, seus familiares, que você, na realidade, não vale absolutamente nada, que você não é ninguém, que você, na realidade, foi um acidente de percurso e que, na realidade, você só trouxe prejuízo. Só que se você está aqui desde o início do culto e se você prestou atenção no que foi cantado, uma das canções que nós cantamos é que você foi escolhido antes mesmo de você nascer. Ou seja, você não está aqui à toa, existe um propósito para a tua vida. Você de fato é muito valioso, não só para o Senhor, mas também para as pessoas que estão próximas a você. Talvez você não saiba, mas existem pessoas que estão desejosas de ouvir a tua voz. Existem pessoas que estão desejosas de receber aquilo que o Senhor quer compartilhar com você. Talvez aquele pouco que você já conhece da palavra já é o suficiente para mudar a vida de uma família, para transformar a vida de um jovem, para de fato impactar as pessoas que estão ao seu redor. Nós estamos aqui, amados, de fato, para sermos agentes influenciadores, nós estamos aqui de fato para sermos aqueles que vão trazer resposta de oração para as pessoas. Há muito tempo o Senhor tem compartilhado algo comigo e com Patrícia.
Nós precisamos caminhar, de fato, em níveis maiores de intimidade com o Senhor e desfrutar de um nível de maturidade maior do conhecimento da palavra que nós temos. É importante nós entendermos que nós precisamos enxergar e olhar para o Senhor e para o seu nível de relacionamento e intimidade conosco de forma diferente. É importante nós entendermos, amados, que você precisa caminhar, ou nós estamos aqui para caminhar de forma diferente. E por que eu estou falando isso? Há muito o Senhor tem compartilhado conosco para nós avançarmos em algumas coisas e, na realidade, não limitarmos aquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Normalmente nós focamos isso em questões materiais. Mas quantos aqui sabem que Deus não é um banco? Deus não é uma financeira. Que você vai lá, pega um empréstimo, que você vai lá, pega um dinheiro. Embora nós saibamos que é a vontade de Deus que, de fato, nós vivamos uma vida próspera, também em questões materiais, nós precisamos entender que o relacionamento que Deus deseja conosco vai além de questões materiais. Então, nós precisamos entender e enxergar que esse relacionamento está ou existe para nos colocar em situações diferentes. E o Senhor tem, de fato, trazido para nós um entendimento no tocante à resposta de oração. E enquanto eu orava, enquanto eu meditava, enquanto eu tinha um relacionamento com o Senhor, Ele começou a me mostrar algumas coisas em que eu poderia, de fato, experimentar mais se eu decidisse enxergar a vida espiritual de forma diferente. Em um ponto específico, quando eu decidi não só ficar esperando de Deus a resposta de oração, e ser aquele que vai ser usado por Deus para responder à oração das pessoas. Você está aqui para ajudar, amado. Você está aqui para contribuir. Você está aqui para colaborar. Embora nós saibamos que o Senhor vai levantar inúmeras pessoas para responder à nossa oração, nós não podemos e nem devemos limitar o Senhor a isso. É importante que nós entendamos que nós estamos aqui para ser a resposta de oração para as pessoas. Nós estamos aqui para ser a resposta do clamor das pessoas. Nós estamos aqui para sermos aqueles que serão usados por Deus dentro das ferramentas que nós temos e aquelas outras que nós estamos adquirindo para que o Senhor ajude as pessoas que estão ao nosso redor. Não devemos e nem podemos esperar que apenas a liderança da nossa igreja, o casal pastoral, ou os pastores que aqui servem, onde está, ou o que estão fazendo, ou aqueles que já são formados ou não no Rema, embora essa seja uma etapa primordial do nosso crescimento, do nosso nível de conhecimento da palavra de Deus, é importante você entender que a cada culto você recebe uma palavra que é poderosa para mudar a tua vida, mas também é poderosa para mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Nós estamos aqui, amados, para sermos agentes transformadores. É sobre isso que nós vamos falar, na realidade, vamos tocar em 2 pontos específicos. Nós temos visto, amados, e sabemos que a base do nosso ministério, na questão doutrinária, é a palavra da fé, e glória a Deus por isso. Essa palavra, de fato, tem nos moldado, essa palavra tem nos transformado, mas algumas pessoas, elas acabam entendendo acerca de viver uma vida de fé e indo para um extremo onde elas acabam sufocando ou, na realidade, não se permitindo ser ajudado por outras pessoas, muitas vezes abrir a boca para pedir ajuda ou muitas vezes simplesmente pedir um abraço, pedir um aperto de mão, com o entendimento de que se eles reconhecerem que estão passando por alguma situação específica de pedido de ajuda, eles entendem que isso na realidade é algo pejorativo. Imagina o que as pessoas vão pensar de mim se eu, aqui na igreja, a posição que eu ocupo, ou mesmo que eu não ocupe posição alguma, mas por causa do nível de conhecimento que eu já adquiri, por tudo aquilo que eu já fiz, por tudo aquilo que eu já conheço, eu pedir uma ajuda para alguém. Eu simplesmente demonstrar uma fraqueza. Na realidade, isso, amados, é o que tem feito inúmeros cristãos que conhecem da palavra, inúmeros cristãos que já têm muito tempo de evangelho, inúmeros cristãos que já têm diversas formações e um nível de intimidade, de fato, de relacionamento já há um tempo com o Senhor, padecerem por inúmeros problemas, inclusive emocionais. E esses problemas emocionais, na realidade, chegam a ponto de fazer com que essa pessoa se sinta sufocada e não mais encontrar uma saída, não mais achar um propósito na sua vida, não mais entender o que está fazendo aqui, para o que existe, para o que foi criado, o que deve fazer, qual é o seu propósito, qual é a razão da sua existência. Mas muitas vezes só chegou nesse ponto porque na realidade negligenciou o início.
E é importante nós entendermos, amados, que o Evangelho, ele existe para nos trazer uma visão de comunidade. Visão de comunidade é quando nós entendemos que nós estamos aqui para caminharmos juntos, para um ajudar o outro, para um fortalecer o outro, para um abraçar o outro, para um apoiar o outro. É importante nós entendermos, amados, que esse tipo de situação onde nós decidimos sufocar as nossas emoções, falando tudo vai bem, mesmo sabendo que não está bem, e aí só para eu trazer um equilíbrio aqui para você, então quer dizer que eu tenho que de fato me entregar a um tipo de emoção de tristeza, a um tipo de sentimento que eu estou percebendo que está me derrubando? Não é isso. Nós sabemos que de fato nós temos que usar a palavra da fé e declarar aquilo que de fato nós já sabemos e conhecemos a nossa realidade. Quando as pessoas falam isso em que tudo vai bem, se você fizer sem o entendimento correto do que você está falando, sem a consciência, sem que a verdade exista de fato no teu coração, na realidade serão palavras simplesmente lançadas ao vento, sem propósito algum, sem benefício algum, sem que haja de fato um fruto atrelado a essa palavra. Agora, a partir do momento que você entende, eu falo tudo vai bem, mas eu estou falando tudo vai bem, porque de fato eu entendo que eu decido enxergar a minha vida, não da posição que eu estou fisicamente, mas sim quem eu sou espiritualmente. Decido olhar para mim mesmo como de fato Deus me enxerga. Quando nós celebramos em meio à tristeza, quando nós corremos, quando nós fazemos tudo o que nós fazemos, nas inúmeras manifestações que você já viu, principalmente para aqueles que são do nosso ministério, nós devemos fazê-lo com a consciência que de fato aquilo é um marco para nós. Senão nós vamos correr à toa, senão nós vamos sorrir à toa, senão nós vamos dançar e vamos apenas nos cansar. Agora, a partir do momento que você entende que você faz isso, e esse tipo de comportamento está manifestando fisicamente algo que vocês acham e enxerga espiritualmente, aí de fato você vai colher frutos disso. Mas eu digo isso, amados, porque por muitos anos nós temos visto, algumas pessoas têm procurado para conversar conosco acerca de inúmeras dificuldades que estão passando emocionalmente. Por quê? Porque decidiram simplesmente sufocar essas emoções com a falsa impressão que estavam caminhando em fé, quando na realidade já se viram em uma situação desesperadora. Inclusive algumas pessoas indo para um extremo da sua própria vida, tentando inclusive tirar a própria vida. Agora, amados, nós precisamos entender que nós não precisamos chegar nesse ponto. É importante nós entendermos que o Senhor, Ele está aqui para nos ajudar, que o Senhor está aqui para nos apoiar e que não há problema algum você levantar a mão e pedir ajuda. Não há problema algum você reconhecer que você está crescendo, assim como eu, nós estamos aqui amadurecendo, nós estamos avançando, nós estamos conhecendo e nos relacionando com o Senhor dia após dia. Então é importante sim, quando necessário, você levantar a mão e conversar com as pessoas que estão ao seu redor, é claro, desde que sejam pessoas que vão de fato trazer crescimento e vão avançar, que vão de fato contribuir e vão de fato trazer crescimento para você. É importante nós entendermos, amados, que o pedido de ajuda, essa visão comunitária que o Evangelho veio para nos trazer, não é no sentido, e aí tomar um cuidado, para que a gente enxergue questões ideológicas, sociais. É no sentido de caminhar junto, visão de corpo, um auxiliando o outro, um ajudando o outro, um sustentando o outro quando necessário. Como o pastor Lucas comentou, a minha formação é na área da saúde, a Patrícia também, e uma das matérias que mais me alegravam durante a faculdade, eu já sendo cristão, era a parte de fisiologia, onde a gente entendia como é que funcionava cada um dos sistemas, e principalmente na parte de equilíbrio. Era maravilhoso, amados, quando eu via o professor falando, e a tudo que ele falava, e a tudo que ele ensinava, eu conseguia lembrar de quanto Deus era bom, de quanto aquilo poderia ser aplicado para a nossa vida espiritual, para quanto aquilo, na realidade, refletia a nossa vida, inclusive no dia a dia, dentro da nossa igreja, fora da nossa igreja, com a nossa família, no trabalho, aonde nós estivermos. Uma vida equilibrada é o que Deus deseja para nós, amados, inclusive emocionalmente. Então, eu quero compartilhar algumas coisas com você aqui. Eu gostaria que você abrisse comigo em João, capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Nós vamos tratar
esse tema, enquanto você procura, em duas perspectivas, basicamente. Na situação, na visão daqueles que de fato precisam pedir ajuda, e é importante que você saia daqui com a consciência que isso não é errado, que não há problema algum, que não demonstra falta de fé, que não demonstra pequeneza, que não demonstra fraqueza, pelo contrário, demonstra uma coragem absurda de você perceber que você não está aqui para caminhar sozinho. E a outra perspectiva é nós entendermos qual é o nosso papel aqui como ser aquele que vai ajudar essas pessoas que estão pedindo ajuda. E não necessariamente apenas a liderança ou o casal pastoral da nossa igreja, amados. Deus conta comigo, Deus conta com você, porque eu tenho certeza que existem pessoas do seu círculo de influência que nós nunca teremos contato com ela, mas aonde você está, aonde você foi inserido, existe um propósito específico para que as pessoas enxerguem em você o Deus que elas estão buscando, que as pessoas enxerguem em você a resposta que tanto elas estão tateando aí fora e não encontram. Amém? Em João capítulo 16, versículo 7 diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, aqui é o Senhor Jesus dizendo, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, ou o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. É importante nós compreendermos algumas coisas. E qual a diferença então em que, sendo cristão, muitas vezes as pessoas me procuravam para falar isso, mas pastor, então quer dizer que na verdade a partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor, eu posso viver uma vida diferente, os problemas que existiam não existem mais, as dificuldades que existiam não existem mais, os desafios que existiam não existem mais. Então na realidade é uma nova vida, não na questão espiritual, mas sim na questão física, como se você aceitou Jesus no domingo e na segunda-feira toda a dificuldade que você tinha ela não existe mais. Muitas pessoas são atraídas ao Senhor por causa disso, e na realidade isso não é verdade. A questão é, as dificuldades continuarão no dia seguinte. Os problemas que você tem hoje, eles continuarão amanhã. A diferença é que, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse Espírito que acabamos de falar aqui, que Jesus relata que seria enviado depois que ele fosse para o Senhor, esse Espírito passa a habitar em você. Ou seja, a dificuldade e o ambiente não muda. O que muda é você, ou pelo menos deveria mudar. A partir do momento que você recebe ao Senhor, você passa a ter o Espírito Santo de Deus, aquele que caminha, aquele que habita dentro de você e está à tua disposição 24 horas por dia para te auxiliar, para te conduzir, para te ajudar, para te consolar quando necessário, para te levantar, mas também para te corrigir quando ele perceber que alguma coisa precisa ser corrigida. E o que eu estou querendo dizer com isso, amados, é que a mudança, ela está quando você recebe ao Senhor recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no sentido de eu não estou mais caminhando sozinho. Não preciso mais resolver com a minha própria força. A vida passa a ser mais leve. A vida passa a ser muito mais fácil. A vida passa a ser muito mais divertida quando você entende quem você é e quem habita dentro de você. Às vezes a situação que você se encontra hoje, sufocado, sufocada emocionalmente, não encontrando mais saída, não vendo mais caminho, não vendo mais solução para você, é porque você ainda não entendeu quem habita dentro de você. Podemos sim levantar a mão, pedir ajuda, pedir apoio, mas também com a consciência que tudo aquilo que nós precisamos, todas as respostas que nós necessitamos, aquele que carrega tudo isso já está dentro de nós. Agora, isso não pode vir como um peso para que você caminhe sozinho, e é isso que as pessoas confundem. Em que eu, sendo da palavra da fé, conhecendo essa palavra como conheço, carregando o Espírito Santo dentro de mim, eu não preciso mais pedir ajuda para absolutamente ninguém. É importante você ter um equilíbrio nisso. É importante nós compreendermos que, de fato, o Senhor deseja de nós que nós estejamos caminhando junto com as pessoas, que nós entendamos que aqui estamos, amados, não para sufocar as nossas emoções, mas sim para trabalhá-las. Se nós estudarmos a fundo o que a palavra de Deus fala acerca da salvação, de tudo o que acontece espiritualmente naquele dia que nós tomamos aquela decisão de entregar a nossa vida para o Senhor, nós vemos que de fato o nosso espírito é recriado. Agora, a nossa alma, amado, ela precisa ser tratada dia após dia, precisa ser trabalhada dia após dia. A alma, que é aquela responsável pelas nossas emoções, no caso, no sentido físico específico, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, esta é aquela que tem, inclusive, atrapalhado as pessoas de crescerem e avançarem no Senhor.
Só que ela está aqui para ser trabalhada e tratada conosco por essa palavra. Nós estamos aqui, amado, e o propósito principal é que você saia daqui com a compreensão que emoções não é algo do diabo, porque às vezes algumas pessoas tendem a ter esse tipo de ideia ou de pensamento. Na realidade, as emoções, os sentimentos que muitas vezes chegam para nós, eles fazem parte da criação de Deus. Cada emoção, ela tem um propósito específico. Cada emoção, ela traz uma resposta neurofisiológica dentro de nós, específica, que se faz necessária. O problema não está em ter essas emoções, o problema não está em ter algum tipo de sentimento. O problema está em deixar com que essa emoção e que esse sentimento tome conta da sua vida a ponto de te escravizar e não mais deixar com que você caminhe dentro da vontade de Deus para a tua vida. Agora, você não vai trabalhar essas emoções ignorando-as. Você não vai tratar das dificuldades e dos problemas simplesmente ignorando os problemas, simplesmente fazendo com que eles não existissem. Nós temos visto, por muito tempo nós fizemos um trabalho, eu e a Patrícia, vinculado à Universidade Federal de São Paulo, uma formação para pessoas que têm dificuldade com álcool e outras drogas, como fazer uma abordagem da parte religiosa com esse tipo de público. E quando nós víamos o testemunho de algumas pessoas, a conversa de algumas pessoas que já tiveram dificuldade nessa área, normalmente, posso te dizer que aí aproximadamente 98% das pessoas que tiveram uma dificuldade com álcool ou outras drogas, o fizeram porque estavam simplesmente buscando uma saída, simplesmente esquecer dos problemas. É uma cortina de fumaça, na realidade. Só que uma hora, a fumaça ela dissipa e o problema não vai ter ido embora. Quantos aqui já tiveram algum tipo de problema de infiltração ou vazamento na sua casa? Você provavelmente percebeu, se você tentou fazer isso, aquilo é feio. Eu vou pintar. Beleza, você pintou. Só que, com o passar do tempo, se de fato a causa raiz não for tratada, ela vai aparecer novamente. Porque a pintura vai desgastar. A pintura, na realidade, ela vai ser consumida pelo problema que está atrelado com aquela infiltração, com aquele vazamento. Só que por ter mascarado aquilo com uma pintura, quando o problema surgir novamente, talvez ele não tenha mais um espaço da tua parede. Talvez ele já tenha comprometido a sua parede, inclusive a infraestrutura da tua casa, dependendo da região da casa que encontra-se aquela infiltração. Existem pessoas que utilizam a palavra da fé da mesma forma que as pessoas utilizam o álcool e outras drogas para mascarar os problemas, para pintar e esconder os problemas. Só que uma hora ele vai aparecer novamente. E quando ele aparecer, talvez ele esteja tão grande, em uma situação extremamente tão complicada, em que você não vai encontrar saída, em que você vai se ver desesperado e vai começar a questionar, inclusive, a existência de Deus. Muitas pessoas têm se afastado do Evangelho, muitas pessoas estão questionando, inclusive, o caráter e quem Deus é, porque não estão encontrando saída para os seus problemas, quando na realidade deveriam entender que o Senhor deseja que nós, de fato, tratemos esses problemas, enfrentemos esses problemas, não escondemos. Tratar uma dificuldade emocional, porque ela foi ocasionada por talvez um relacionamento fracassado que você teve, talvez uma frustração e uma decepção tão grande, e você decidiu se esconder através, inclusive hoje, da palavra, para que esse problema simplesmente não te causasse mais efeito algum. Na realidade, não é isso que Deus deseja. Porque uma hora isso vai surgir, uma hora isso vai aparecer. E eu não estou falando aqui, amado, de pecado. Eu estou falando de dificuldades e talvez alguns desafios que surgem na sua vida no dia a dia, que muitas vezes esses desafios te causam tanta dificuldade, esses desafios te causam tanta tristeza e algumas coisas, e outros tipos de sentimento, que você na realidade preferiu mascarar com uma armadura de que tudo vai bem, tudo caminha bem, a minha vida está ótima, quando na realidade você percebe que quando você está na tua casa, o que você mais faz é chorar, o que você mais faz é questionar se a sua vida tem valido a pena.
Só que essa não é a vontade de Deus, amado. O que Deus deseja é que você viva de fato a plenitude de tudo aquilo que Ele tem proposto para você. O que Deus deseja é que você entenda que você não está aqui para caminhar sozinho. O que Deus deseja é que você entenda que você tem que ir para cima de fato, enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas, mas com a consciência de que você não está caminhando sozinho. Com a consciência que existe alguém que está do seu lado, que existe alguém que está com você, que existe alguém que está aqui para caminhar junto contigo, seja a pessoa do Espírito, mas também as pessoas que estão aqui dentro dessa igreja. O Senhor não deseja, amado, carreira solo para absolutamente ninguém. Deus deseja que nós caminhemos juntos. Deus deseja que nós cresçamos juntos. Eu falei há pouco aqui acerca da matéria de fisiologia, que era o que mais me chamava a atenção. E era maravilhoso quando eu comecei a avançar no conhecimento dessa matéria. E nós passamos a patologia, nós passamos para outras matérias que na realidade falam de distúrbios, sejam hormonais ou outros fisiológicos que acabam trazendo algumas dificuldades físicas para nós. E eu via, na realidade, o sistema de compensação que acontece dentro do nosso organismo, para às vezes auxiliar um órgão que não está caminhando bem. É de forma imediata. E se nós vemos como o corpo humano funciona, entendendo que existe um sistema de compensação, quando um não está bem, da mesma forma existe um comando para que outros órgãos específicos liberem neurotransmissores, hormônios, ou qualquer outra questão, ou qualquer outro fator químico, para que exista uma compensação, para que todo o organismo, na realidade, volte para um estado de equilíbrio. Assim é a nossa vida com o Senhor na questão de comunidade, amados. Quando você não está bem, é importante que você entenda que exista alguém que pode liberar uma palavra específica para te ajudar, para te caminhar. Deus poderia muito bem, sabendo da sua situação, direcionar pessoas para ir te socorrer? Poderia. Algumas vezes, inclusive, isso vai acontecer. Mas isso não exima a nossa responsabilidade também de dar um passo de fé e levantar a nossa mão e falar: ei, eu preciso de ajuda. Eu não estou aguentando. Da forma que está, não vai dar certo. Tá tudo bem, amado, ninguém vai te julgar. E se a pessoa estiver te julgando, na realidade, procure uma outra pessoa. Porque quando nós olhamos para a palavra, amados, o Senhor, Ele não nos condena. Você já percebeu que o Evangelho, ele vem para nos confrontar, sim, para mudar o que precisa mudar, para ajustar o que precisa ajustar quando nós não estivermos com uma vida de acordo com a palavra, mas nunca virá para nos condenar. Ela sempre virá para nos fazer crescer, para nos fazer avançar. E é isso que nós temos que buscar nas pessoas que nós somos buscar auxílio. Mas o principal é você entender que levantar a mão para pedir ajuda não é demonstração de falta de fé. Não é fraqueza, independente da posição que você ocupa. Infelizmente, nós temos visto inúmeros pastores, família de pastores, passando por dificuldades absurdas, porque consideraram mais a posição do que a vida. Entenda uma coisa, a posição que você ocupa, seja dentro da igreja, seja na empresa, aonde for, nunca será mais importante do que a sua vida. Se tiver que abrir mão da posição que você ocupa para que você seja salvo, para que a sua família seja restaurada, faça. Porque Jesus foi enviado para morrer por mim e por você, não para que você ocupasse uma posição de destaque, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, ou mesmo dentro da tua família. Jesus foi enviado para que você fosse salvo, para que a sua família fosse restaurada, para que você fosse preservado, para que você tivesse uma vida transformada. Lidar com esse tipo de situação pode parecer que não é fácil, mas é necessário. É importante você, assim que perceber que está em uma posição dessa, que está sendo afligido a ponto de não mais encontrar propósito na sua vida, começar a questionar a sua existência, começar a questionar a sua significância para a tua família, para o teu emprego. Começar a questionar quem você é, o potencial que tem, o propósito pelo qual existe ou deixa de existir. Não precisa chegar nesse ponto para que você levante a mão e peça ajuda. Nós falamos com muitas pessoas que se encontraram desesperadas porque tiveram algum tipo de frustração na vida,
e depois que de fato tiveram um contato com o Senhor, de fato que entenderam a palavra, entenderam que poderiam caminhar de forma equilibrada, tiveram as suas vidas transformadas. Agora, às vezes a gente caminha e trata as coisas de Deus com uma naturalidade tão grande, como se na realidade fosse apenas uma ferramenta a mais. E não é, amado. Deus na realidade é a essência da nossa existência. Deus é tudo o que nós precisamos e a necessidade que temos na realidade vem dele e está nele. Tudo que nós necessitamos, a resposta está nele. Tudo que nós precisamos, a resposta está nele. Mas nós precisamos enxergar o Evangelho de fato com o poder e o potencial que ele tem. E explorar o potencial dessa palavra dessa forma. Você está aqui porque você é importante para o Senhor. Você está aqui porque você é importante para alguém do seu lado. Mesmo que este alguém ao seu lado hoje não enxerga o potencial e a importância que você tem. É importante que você entenda que aquele que criou todas as coisas se importa com você. Às vezes enxergamos a grandiosidade de Deus como Ele, o Criador de todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que nos supre em absolutamente todas as coisas. Agora você enxerga que essa grandiosidade também reflete que este mesmo Deus grande foi o que te criou. Esse mesmo Deus grande é aquele que acredita em você. A vantagem, amados, de você caminhar com o Senhor é você entender que mesmo quando chegarem aqueles dias difíceis, e muitas pessoas cometem esse erro dentro do Evangelho de achar que nunca vai chegar. Não estou falando aqui, amados, que a gente tem que dar chance e oportunidade e valorizar o dia mal. Eu estou esperando o dia mal, estou esperando o dia mal, estou esperando o dia mal. Não é isso que Deus deseja para nós. Só que é importante nós entendermos que quando Ele chegar, nós não precisamos caminhar sozinhos. Nós não precisamos estar ou ter o sentimento de que estamos abandonados. O Senhor falou isso para nós, que no mundo nós passaríamos por aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Agora, enxergar a vida dessa forma, naturalmente falando, pode ser difícil muitas vezes para nós. Só que é importante a gente entender que, de fato, essa é a verdade que nós estamos inseridos quando nós decidimos olhar para o Evangelho nesse sentido. Você, sim, é importante para o Senhor. Você, sim, tem valor. Você, sim, vale muito. A ponto do Senhor abrir mão de quem Ele era, do potencial que Ele tinha, da autoridade que Ele possuía, para vir ao mundo e se entregar por mim e por você. A mensagem principal dessa noite é você entender que você vale muito. E que existe saída, sim. E a saída está no Senhor. A saída está em morrer, sim, mas não da forma que o diabo tem mostrado para você. É morrer nele. E no mesmo instante, ressuscitar nele. Ou seja, espiritualmente você passa a ter uma nova vida. Espiritualmente você passa a carregar a própria natureza de Deus. E a dificuldade do dia a dia passa a ser diferente, porque você não mais caminha sozinho. Mas não enxergue esse potencial como algo totalmente necessário, a ponto de não mais pedir ajuda e considerar as pessoas que estão ao seu redor. Isso vai te levar a um extremo. O isolamento sempre foi a estratégia principal do diabo para afastar as pessoas de Deus. Às vezes nós achamos que o diabo, ele age com coisas que são claras para nós. Porque você concorda que quando se apresenta diante de você uma situação que envolve pecado, que fere os princípios da palavra, para você vai ser muito claro. Você logo rejeita, ou deveria rejeitar. Mas o diabo ele vai utilizar de sutilezas para poder roubar a atenção e o seu foco do Senhor, a ponto de te isolar, colocando inclusive esse tipo de pensamento. Onde já se viu alguém como você, com o conhecimento que você tem, com tanto tempo de igreja que você tem, pedir ajuda por uma pessoa que às vezes acabou de chegar na igreja, com a consciência clara do que você vai receber, como você vai receber isso. Entenda, amado, que o pedido de ajuda não diminui quem você é. O pedido de ajuda só demonstra, na realidade, o propósito principal do Evangelho, que é nós caminharmos juntos, como um corpo. Então, quando for necessário, levante a mão. Quando for necessário, peça ajuda.
Não, ou se você está dessa forma hoje, pare de sufocar as emoções. Pare de sufocar os sentimentos. Para de sufocar o tipo de pensamento que tem tentado te derrubar. Então quer dizer que é para eu me deixar levar por ele e deixar com que ele me derrube? De forma alguma. Mas é importante você reconhecer a situação que você está, mas que existe uma forma de sair dela, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade dele. Dá para caminhar, amados. A vida pode ser muito mais leve, a vida pode ser muito mais fácil. Existe muita cobrança, existe muita referência, existe muita comparação hoje. É importante você enxergar quais são as ferramentas que estão te atrapalhando. Se necessário for, inclusive hoje, abandonar as redes sociais. Porque talvez o olhar às redes sociais tenha feito com que você se compare com pessoas que têm a mesma idade que você, mas talvez tenham um patrimônio 3 vezes maior do que você tem. E esse tipo de comparação tem te destruído. Esse tipo de comparação tem te afastado de Deus. Esse tipo de comparação tem feito com que você questione o tempo de Deus para a tua vida. Se está te fazendo mal, joga fora. Mano. Se está fazendo mal, abandone. Se está fazendo mal, largue, não tem problema. Não é esse tipo de coisa que vai de fato conduzir a tua vida. Isso só vai te destruir. Isso só tem te afastado de Deus. Isso só tem prejudicado a sua vida. Isso só tem te derrubado e não é isso que Deus deseja para você. Talvez você precise sair daqui essa noite tomando algumas decisões radicais. E uma delas seja, de fato, cancelar todas as redes sociais, porque hoje a gente tem visto o quanto as pessoas estão sendo transtornadas por causa das redes sociais. A culpa é da rede social? Não. Você pode usar a rede social para multiplicar a palavra, você pode usar a rede social para propagar a palavra, para compartilhar o evangelho. Só que se você tem feito isso, e na realidade quando você coloca na balança, ela tem te trazido mais prejuízo do que benefício, abandona. Larga. A sua vida não vale isso. A sua vida é muito preciosa, a sua vida é muito valiosa. A Bíblia fala que nós somos comprados por um alto preço, o preço de sangue. E o sangue, não de qualquer cordeiro, mas o do cordeiro legítimo. Jesus morreu por mim e por você, para que você tivesse uma vida extraordinária. Decida de fato viver essa vida extraordinária. Decida acabar com as comparações que têm te destruído. Decida parar de ouvir as pessoas que estão te derrubando. Decida encerrar relacionamentos que estão te colocando para baixo. Decida parar de olhar e assistir vídeos que estão acabando com aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Você precisa tomar uma decisão radical. Senão, você vai se ver envolvido em uma situação tão grande, tão difícil de sair, que talvez você não encontre outra saída. Mesmo assim, o Senhor pode agir, mas você talvez esteja com força o suficiente para pedir ajuda. Nós vamos falar algumas coisas ainda essa noite, e eu quero orar por vocês por algumas coisas específicas. Mas é importante nós entendermos esses 2 pontos acerca da nossa vida como discípulo de Cristo, cristão, não evangélico. Quanto àqueles que decidiram caminhar segundo os princípios da palavra, como aqueles que decidiram caminhar segundo o poder da palavra, que decidiram caminhar e seguir a Cristo. Não há problema algum você pedir ajuda. E se você é aquele que está ouvindo isso, falando, não, pastor, de boa, velho, está tudo certo, está tudo bem, a vida está equilibrada, está ótima, glória a Deus. Aí você se enquadra no segundo sentido, na segunda perspectiva. Então seja você a ajuda para as pessoas. Seja você aquele que vai dar a mão, seja você aquele que vai responder a oração, seja você aquele que vai mandar uma mensagem. Às vezes nós nos apegamos, amados, a coisas extremamente difíceis. Tem uma coisa que o evangelho é simples. Você não precisa ter muito tempo para falar com as pessoas. Hoje, amados, nós temos uma ferramenta fantástica nas nossas mãos. Se você mandar uma mensagem, um WhatsApp, ao invés de você ficar compartilhando aquelas correntes, às vezes as pessoas nem olham, só incomodam na realidade. Você pode mandar, de fato, uma mensagem de forma específica para que a pessoa perceba que existe ali um tipo de relacionamento, que existe ali, de fato, uma identificação. Achar que disparar para 5.000 pessoas ali, um bom dia, Jesus te ama, amado, pode ajudar alguém? Até pode. A gente não pode limitar, mas é importante que você seja específico. É importante que você decida essa noite se a vida está bem, se tudo tem caminhado bem, se você já caminha bem no sentido ao tratar as suas emoções, a trabalhar as suas emoções, é importante você entender que a vida não acaba aí. Então Deus conta com você para ser a resposta de oração. É maravilhoso quando nós vemos aqueles testemunhos, né, de grandes homens e mulheres de Deus. Eu tinha uma conta para pagar, e eu orava, eu declarava, e no último dia, na última hora,
do dia que ia vencer a conta, apareceu alguém com um envelope e deu na minha mão. Quando eu abri esse envelope, tinha o dinheiro com o valor exato da conta que eu tinha para pagar. Quantos aqui já ouviram um testemunho semelhante a esse? Maravilhoso. Só que quando eu falei para você que nós decidimos caminhar diferente no nosso nível de relacionamento e a Patrícia, entenda isso não como soberba, mas sim como perspectiva da nossa vida com Deus, do potencial que Ele tem para nós. Eu falei, pai, eu não quero ser o cara que recebe envelope. Eu quero ser o cara que dá um envelope. Eu quero ser o cara que não mais fica esperando a resposta de oração. Eu quero ser aquele que vai ser usado por ti para responder a oração. Eu quero ser aquele que quando as pessoas estiverem desesperadas, eu vou ser usado por ti, debaixo da tua palavra, debaixo da tua direção, para falar, ei, você não está sozinho. Você não precisa acabar com a sua vida desse jeito. Existe um potencial para você. Mesmo que os teus pais tenham te abandonado, mesmo que a sua esposa tenha te abandonado, mesmo que você tenha sido ridicularizado, mesmo que você tenha sido abandonado, existe alguém que acredita em você. Existe um pai que te ama. Existe um pai que sabe o potencial que ele depositou dentro de você. Existe um pai que sabe o potencial que você tem e de fato o impacto que você pode causar neste mundo, nessa sociedade. Saiba que você não está aqui a passeio. Você não está aqui para causar uma grande revolução social, política. Você está aqui para de fato demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Talvez você seja alguém muito direcionado, nós estamos em ano político, em ano eleitoral, perdão, e talvez você seja muito direcionado a questões políticas, sociais. Deixa eu te explicar uma coisa. Só existe uma forma de mudar a sociedade, e é através da palavra. Porque a sociedade, ela não existe por si só, como se fosse algo... A sociedade existe, os problemas da sociedade hoje, eles só existem por causa das pessoas, por causa da natureza daqueles que não foram recriados. Ou mesmo daqueles que foram recriados, mas não se deixaram ser mudados e aperfeiçoados pelo Senhor. A revolução que você tem buscado, o impacto que você tem tanto buscado causar na sociedade, ele virá através da palavra de Deus que vai sair da sua boca. Mas não só a palavra de Deus, amados. Também as nossas ações. Às vezes nós achamos que apenas falar Jesus te ama vai mudar a vida de alguém, amados. Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Existem momentos que você vai ser direcionado para trazer uma palavra que vai trazer restauração, sem dúvida alguma. Mas é importante você entender que o Senhor deseja que nós demonstremos o amor dele na prática, através das nossas ações. Seja aquele que vai mandar uma mensagem, mas não uma mensagem qualquer que você copie e cola e sai disparando para todo mundo. Uma mensagem específica. Seja aquele que vai fazer uma ligação. Seja aquele que vai conversar. Seja aquele que vai dar uma atenção genuína. Uma atenção legítima. Existe um órgão hoje criado no governo, na verdade não pelo governo específico, mas chamado CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele é muito acionado agora em setembro por causa da conscientização do Setembro Amarelo, né, contra a luta do suicídio, com a prevenção do suicídio. E ela é uma central composta por voluntários, sem uma linha religiosa, nada do gênero, mas pessoas que estão disponíveis 24 horas por dia para falar com aqueles que se quiserem conversar com alguém. As pessoas precisam de atenção. É só isso. As pessoas elas só precisam se sentir importantes. As pessoas elas só precisam se sentir relevantes. E elas não vão se sentir dessa forma através das redes sociais. É você se colocando à disposição. É você colocando o seu telefone à disposição. Para quando for necessário, ouvir. Não é você achando que tudo vai vir através da vida do pastor Lucas e da Camila, por exemplo. Deus conta com você. Para ser a resposta de oração para as pessoas que estão ao seu redor. Caso você tenha uma dificuldade, uma dúvida maior, é claro que você tem os casais pastorais, claro que você tem a liderança da igreja aqui para te auxiliar, mas é importante você entender que Deus conta com você, aonde você estiver, com o conhecimento que você tem, para fazer a diferença na vida das pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos aqui, amados, para isso. Peça ajuda. Abra sua boca. Não se sinta pressionado. Não se sinta julgado ou condenado por fazer isso. Tenha de fato uma vida leve. O Senhor veio para nos salvar. E para que enquanto estivermos aqui de passagem nessa terra, porque aqui somos passageiros, que você tenha uma vida leve, que você tenha uma vida divertida. Ah, sem problemas? Não, os problemas virão. Mas diante dos problemas, vai ser fácil, vai ser leve, vai ser divertido, porque eu não mais caminho sozinho. Fique de pé, o grupo de louvor pode subir, por gentileza. Talvez você esteja aqui e você esteja
numa situação tão dramática da sua vida emocional, que você fale, pastor, eu conheço da palavra, pastor, eu sei o que significa essa palavra, eu sei o que Deus pode fazer, mas eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de fato que alguém me dê um abraço, eu preciso que alguém de fato ore por mim. Existe uma oração que vai te libertar. Amados, nós cremos que a libertação, ela vem pelo conhecimento da palavra e do posicionamento que há na palavra. Nós podemos orar por você essa noite. Você pode sair daqui se sentindo super bem, mas se não houver uma mudança de comportamento, se não houver um abandono daquilo que te atrapalha, te prejudica, se não houver um maior nível de intimidade com o Senhor, para que você continue crescendo e avançando nele, os problemas eles virão, e na próxima semana você vai continuar buscando o pastor, na outra semana você vai buscar alguém para orar por você. Deus deseja que você viva uma vida diferente. Se você está aqui numa situação tão dramática como essa, e você falando, eu preciso pelo menos de um abraço, eu preciso que alguém ore por mim, nós vamos orar por você, porque nós cremos de fato no auxílio do Espírito Santo para mudar a sua vida, sem dúvida alguma. Se você se encontra nessa situação, a resposta que você tem buscado, e você entrou aqui, inclusive algumas pessoas nessa condição, questionando, Deus, se de fato você existe, então fala comigo. Então Ele está falando. Se você está aqui e se vê desesperado, vem aqui à frente que eu quero orar por você e te dar um abraço. Você não foi criado para viver de qualquer jeito. Você não foi criada para viver uma vida preso ou presa em uma cama, sem resposta, sem força, se sentindo abandonada, desprezada. O relacionamento que você teve, ou a referência que você tem de relacionamento, que te frustrou, que te decepcionou, entenda uma coisa, não é isso que Deus deseja para você. Deus deseja de fato um relacionamento que vai te trazer crescimento, avanço. Deus deseja que de fato nós saímos daqui fortalecidos nele. Você crê de fato no derramar do amor de Deus sobre a vida de cada um aqui? Eu creio, amados. Eu decidi de fato perceber que os sinais se manifestarão todas as vezes que a palavra do Senhor for pregada. Se você está aqui e está nessa condição, vem aqui à frente, mas não saia da mesma forma. Você vai sair daqui mudado, você vai sair daqui transformado. Posicionamento virá, mas o auxílio do Espírito também virá para te ajudar assim no momento. Talvez você não tenha encontrado saída, talvez você tenha falado, a única saída é eu tirar a própria vida, porque eu tirando a própria vida, pelo menos a dor deixa de existir. Ei, existe uma forma, existe alguém que de fato tem potencial suficiente, poder suficiente para mudar a sua trajetória, para que hoje seja um marco, para que de fato você tenha uma vida diferente. Para vocês que vieram aqui à frente, saibam que hoje não será uma noite qualquer. Saibam que vocês vieram aqui e marque esse dia, marque essa hora, porque de fato será uma noite que vai mudar a sua vida. Patrícia, você pode vir. Mila, por favor. Natália. Karen, por gentileza. Aleluia. Você que está aí e que não veio, que está bem, glória a Deus, está tudo bem. Mas é o momento de você ser resposta agora. Comece a orar, comece a interceder. Amados, nós cremos que de fato vidas estão sendo transformadas. Nós cremos que histórias estão sendo mudadas aqui essa noite. Nós só vamos abraçar vocês. É só isso. Para vocês que estão aqui à frente, eu peço por gentileza para que vocês abram os olhos. Não é momento de vocês orarem agora, não é momento de vocês falarem absolutamente nada. Só é momento de vocês serem amados e amadas. Saibam que vocês não estão aqui à toa. Saibam que vocês não estão aqui por uma obra do acaso. Deus queria esse encontro essa noite, porque Ele ouve a sua voz, noite após noite, e Ele sabe o que você precisa. A resposta está nele. Você pode fechar os seus olhos agora, nós vamos apenas te abraçar. Vocês que estão aqui, fiquem livres se o Senhor colocar alguma coisa no coração de vocês. Mas apenas abrace as pessoas. Você que está aí, comece a orar, comece a interceder. Você que é batizado no Espírito, comece a orar em outras línguas, amados. Nós cremos que existem algumas coisas espirituais que estão acontecendo essa noite.
Aleluia! Nós já tivemos pessoas que vieram aqui à frente e se entregaram ao Senhor. Você se alegra com isso, amados? Nós temos visto pessoas aqui que estão voltando aos caminhos do Senhor e outras que nunca tinham confessado a Jesus e fizeram isso essa noite, amados. Nós estamos aqui para de fato causar a transformação. Se você está aqui e também nunca fez essa oração, nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso não significa fazer parte de uma religião ou de uma igreja. Significa reconhecer que existe um Deus que deseja ser o seu Pai, mas para que você desfrute dos benefícios dessa paternidade, você precisa tomar uma decisão, que é reconhecer o plano dele de salvação para a tua vida. Se você está aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus, deseja fazer isso essa noite, levante a sua mão que eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço. Não é fazer parte de uma religião, mas é reconhecer um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que sempre acreditou em você. Ele não se importa com o que você fez ou deixou de fazer. O que Ele deseja é o que você vai fazer daqui para frente. O que Ele se importa é que você viva o extraordinário que Ele tem para você. Se você está aqui e deseja reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa condição? Ou se você já fez essa oração, mas por algum motivo você se afastou. Pastor, eu meti o pé, eu não estou nem aí. Eu comecei a questionar todo mundo, eu questionei a Deus, eu questionei a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. Tá tudo bem, brother. O que Deus deseja é que você volte. E eu não vou perguntar o que você fez ou deixou de fazer, porque para Deus não interessa o que você fez ou deixou de fazer para se afastar. O que Deus deseja e o que para Ele importa é que você volte. Se você está aqui e se afastou dos caminhos do Senhor e deseja voltar essa noite, porque você decidiu que caminhar sozinho não tem dado certo, levante a sua mão que eu quero orar por você. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Se você está aqui nessa condição, amados, e eu creio numa direção específica, existem pessoas que precisam fazer isso essa noite. É mudança de vida, é transformação, é desfrutar de um relacionamento de paternidade que talvez você nunca teve. Voltar aos braços dele, caminhar com ele, é o que de fato ele deseja para você. Se você está aqui e se afastou dos caminhos do Senhor, levante a sua mão que eu quero orar por você. Se você está com vergonha de vir aqui à frente, levante a sua mão que eu vou até aí. Eu vou aí, eu te dou um abraço, nós vamos orar juntos. Mas não saia daqui da mesma forma que você entrou. Você está se sentindo preso, aprisionado, pesado, não conseguindo sair da sua cadeira. Krebadrash, Mikintrune, Vandrabaski, Plunorobadrut, Ebreke, Teneri, Vadrat, Sibri, Yemas, Kendra, Chendra, Vudeski, Tonolodos, Kibrui, Yendramash, Kentrenele, Vandrat, Sibru, Kibrati, Bu, Proyere, Cantrana, Lara, Vandrat, Sibri, Mayash, Kendro, Novandras, Kindrot, Sibli, Krebrai, Erevadut. Você entrou questionando quem eu sou, o que posso fazer ou não. Você foi excluída, você foi rejeitada, você foi abandonada. Toda a confiança que você depositou foi frustrada. Mas é porque a confiança foi depositada em pessoas e não em mim. Você se frustrou a ponto de você caminhar sozinha. Você se frustrou a ponto de você me rejeitar. Mas eu continuo acreditando em você. Eu continuo acreditando no potencial que eu coloquei dentro de você. Shebra, Kitru, no Lori Vindrebaski, Putin, Drama, no Yelere, Vandrasi, Brequito, no Yorodreti, Kandraski, tu no Liri Vidri, Shebra, Kere Madrut, Indro, no Liri Vandrasi, Brecatat. Eu não te abandonei. Eu sempre estive com você. Mesmo quando você achou que você estava sozinha. Mesmo quando no seu quarto você olhou para cima e falou: será que de fato você existe? Se existe, porque eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Eu estava lá e estou aqui hoje. Eu não te abandonei. Eu não desisti de você. Existe uma mulher aqui que precisa tomar essa decisão essa noite.
não saia daqui da mesma forma. Ele continua sendo Deus, Ele continua acreditando em você, Ele continua sabendo quem você é. As frustrações podem ter te derrubado, mas Ele está aqui para te erguer. As decepções podem ter te derrubado, mas Ele está aqui para te levantar. Talvez você esteja se vendo sozinha, mas Ele está com a mão estendida para você. Só não saia aqui da mesma forma. Levante a sua mão, eu vou até você. Mas não saia aqui da mesma forma. Levante a sua mão, eu vou até você. Fica com a sua mão levantada, fica com a sua mão levantada, fica com a sua mão levantada. Levante a sua mão, levante a sua mão. Tem mais pessoas aqui, amados. Eu creio no poder do Espírito. Aleluia, aleluia. Você pode se sentar, nós já vamos